Estamos de volta com o programa Você é um Sucesso. E o nosso entrevistado de hoje é o delegado da Polícia Federal em Santarém, o senhor Olavo Pimentel. Boa noite, doutor. Tudo bom? Boa noite, tudo bom. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. É um prazer participar do programa. O senhor já esteve atuando aqui em Santarém, na Polícia Federal, e voltou agora para assumir o comando da delegacia, não é isso? Sim. Eu cheguei em Santarém pela primeira vez em janeiro de 2003. Ainda como agente da Polícia Federal, formado em administração de empresas, fiz o concurso lá em Fortaleza e acabei escolhendo a cidade de Santarém. Por acaso, não tinha informação alguma a respeito da cidade, acabei parando aqui, né? Chegando aqui em Santarém, iniciei o trabalho como agente, logo também entrei na Faculdade de Direito. Aqui em Santarém? Aqui em Santarém, na UFPA, antiga UFPA, hoje UFOPA, e acabei me formando em Direito, passando para delegado e assumi como delegado aqui também em Santarém, em 2006. Permaneci em Santarém até 2009, depois fui passar uma temporada no Rio Grande do Norte e voltei agora em 2014 para assumir a chefia da delegacia. E Santarém, o que o senhor mais gosta aqui na nossa cidade? Eu gostei de tudo, para falar a verdade, né? Cheguei em 2003, a cidade me recebeu muito bem, em todos os aspectos, no aspecto profissional, pessoal. Aqui eu encontrei minha esposa, casei aqui. Ah, a esposa é santarena. É santarena, apesar da origem dela ser cearense, mas é nascida aqui, né? Tá. E assim, terminei a faculdade de Direito aqui, passei no concurso para delegado aqui, então foi uma cidade que me deu só coisas boas, na verdade. Já se acostumou com o tacacá? Não? Já, hoje mesmo tomei um, inclusive. E quanto tempo o senhor já tem na Polícia Federal? Né? Tomei posse em janeiro de 2003, né? Fiz o concurso em 2002, então já há 11 anos. É difícil o concurso? 11 anos. Cada vez mais está difícil, né? Concurso público hoje em dia, qualquer que seja a área, as pessoas estão focadas em estudar. O próprio concurso em si vem englobando cada vez mais matérias. O concurso de delegado hoje, é um concurso praticamente semelhante ao concurso de juiz. Tem todas as etapas, tem a prova objetiva, a prova discursiva, prova oral, aí tem também o teste físico, o teste psicotécnico, exames médicos, são várias fases. E depois que você termina tudo isso, você ainda vai com um treinamento em Brasília. Que nesse treinamento pode ser ainda pode ser eliminado no treinamento também. Né? Além disso, ainda tem a investigação social. Né? Você passa por uma investigação da sua vida passada, saber se tem alguma coisa errada. Então, realmente está bem crivo, né? É verdade. É porque o delegado tem que ser um exemplo, né? Sim, não só o delegado, né? Todos os cargos da Polícia Federal. Desde o administrativo, o agente, escrivão, papiloscopista, perito, delegado. Se o elemento já tiver sido cheirado cocaína, essas coisas, tiver um passado meio eliminado. É reprovado nesse exame que tem social, né? Da conduta social do cidadão. É uma das fases do concurso. Tem que ser um cidadão aprovado. Uma reputação ilibada, né? O passado limpo. Perfeito. O que devia acontecer em todas as áreas, né? Não só na Polícia Federal. Em todos os órgãos. Todos os órgãos. Estaduais, federais, municipais, em todo o canto. Né? Isso. A Polícia Federal de Santarém, ela atua em qual raio de ação? Santarém, Óbidos? Sim. Aqui no Pará, nós temos a superintendência em Belém, e tem a delegacia de Santarém, Marabá, Altamira e Redenção. A nossa delegacia de Santarém aqui fica responsável por, além de Santarém, outros 20 municípios. Toda essa região oeste aqui do Pará, desde lá de cima da fronteira com a Guiana, passando pela divisa com o Amazonas, vai descendo até a divisa lá com o Mato Grosso. Toda essa área aqui a gente pega. Uma área extensa, né? Extensa, né? Extensa. Hoje tem quantos policiais atuando na nossa delegacia aqui em Santarém? Agentes, nós temos 30 agentes. É bastante, né? Agentes, 30 agentes. Era menos. É porque justamente por conta dessa área grande, né? Temos 30 agentes, 3 peritos, 8 escrivães e 5 delegados. Aqui na delegacia? Mais os servidores administrativos. A gente tem um xadrez aqui. Não, a polícia em si, ela não era nem para lidar com xadrez. Né? Toda prisão que é feita, a gente encaminha ao sistema penitenciário estadual. Aqui no caso só tem o estadual. Em alguns estados já tem o sistema penitenciário federal. Mas aqui nós temos o estadual. Então, uma vez que é feita a prisão, seja pela Polícia Federal ou Polícia Civil, o cidadão é encaminhado ao sistema penitenciário estadual. Só fica na delegacia ali o tempo necessário para formalizar a ocorrência, a prisão, o auto de prisão em flagrante. Aí depois do estadual, se ele for, vai para os presídios federais, né? Os presídios federais são casos especiais, na verdade. São casos especiais. Aqueles presos mais delicados, que participam de grupos organizados, e a permanência dele no presídio estadual
com a estrutura mais debilitada às vezes, é desfavorável, tanto para a segurança dele, como do presídio em si, dos outros presos. Então, eu estava agora lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, trabalhei lá. Tem uma, né? Tem um presídio federal. Né? O senhor estava atuando lá? Atuei em Mossoró, a Delegacia de Polícia Federal em Mossoró. Quais os crimes mais comuns aqui na nossa região, delegado? Sim, a Polícia Federal ela trabalha com todos os crimes de competência da Justiça Federal e mais alguns. Né? A Constituição estabelece que a Polícia Federal é responsável pelos crimes que atingem os bens e interesses da União, né, do governo federal. E, além disso, a repressão e prevenção ao tráfico de drogas, contrabando, descaminho. Mas, dentre esses crimes de competência da União, que a Polícia Federal atua, são os mais diversos. Qualquer crime que envolva um bem de um órgão público é competência da Polícia Federal, do mais simples ao mais complexo. Se some um notebook desse lá na Receita Federal, alguém furtou o notebook, vai lá para a Polícia Federal apurar quem foi. Se é um desvio de verba federal, complexo, com licitações, também vai para a Polícia Federal, desde que envolva verbas federais. Da mesma forma, a esfera estadual atua naqueles crimes que envolvam verbas da esfera estadual, municipal. O que não for da esfera federal, vai para outra esfera estadual. Tá? Existe uma máxima que a gente ouve dizer o seguinte: o bandido ele sempre volta à cena do crime. Isso é real? Na verdade, isso é mais um dito popular, né? Nem sempre é real. Na verdade, ele quer estar longe, né? Às vezes acontece, até porque às vezes o local do crime é o próprio local de trabalho dele. Hoje em dia, também os crimes hoje são mais complexos, porque hoje pela internet você comete crime dentro da sua casa. Então, muitos crimes hoje você faz pela internet. Fraudes bancárias, fraudes diversas em licitação, você prepara ali a documentação falsificada no seu próprio computador pessoal. Isso então, acontece muito. Acontece. Às vezes, a materialidade que a gente diz, ou seja, a prova do crime, a gente consegue buscar muitas vezes na casa do cidadão, no computador pessoal dele, no celular. Então, o local de crime hoje em dia é muito variado e pode ser a casa da pessoa ou o celular da pessoa. A policial federal, o policial em geral, ele tem que pensar na investigação, no processo de investigação. Ele tem que se antecipar de como vai pensar o contraventor, né? Sim, no processo de investigação. É verdade. Não é tão simples. Assim, a polícia, na maioria das vezes, ela acaba atuando com informações que chegam até ela. Ou da população, ou de uma vítima. Porque muitas vezes tem que começar do nada, né, delegado? Às vezes tem um crime que muitas vezes não tem grandes... Começa de uma informação, na verdade, né? Uma informação que merece ser trabalhada. Às vezes uma pessoa chega lá, olha, estou sabendo que lá no INSS, ou lá na Receita, ou em qualquer órgão federal, está acontecendo isso, aquilo, outro, estão tentando fazer uma fraude contra o governo, contra a Receita. Então, a partir daquela informação do cidadão, a gente começa uma investigação. Às vezes o próprio órgão vem até nós e diz, a gente recebe relatórios, ou do INSS, ou da Receita, dizendo uma possível fraude contra aquele órgão, né, que esteja lesando os cofres da União. Aí daí desengata. Aí a partir daquela informação inicial a gente inicia uma investigação. E a Polícia Federal, a gente percebe que ela tem uma característica assim, de quando ela vai fazer a apreensão do contraventor, é porque ela já tem todas as provas prontas, né? Às vezes eu fico observando na grande mídia, às vezes demora 6 meses, 1 ano, 2 anos de investigação chega a ser, né? Porque às vezes realmente aquela informação inicial ela é muito ainda rudimentar, precisa de um trabalho ainda farto para conseguir uma prova. Quebra de sigilo bancário, interceptação telefônica, tudo isso são processos que demoram tempo, né? Vai e vem, a gente faz um pedido para a Justiça e passa pelo Ministério Público, e a Justiça autoriza, aí o banco tem que mandar para a gente a informação, então é uma rede de informações complexa. Santarém está na rota do crime de tráfico de drogas? A gente ouve falar muito sobre isso, é uma realidade? Sim, aqui pelo fato de ficar próximo ao Rio Amazonas, então é natural que seja uma passagem de droga, né? Hoje em dia a cocaína vem ali do Peru, da Bolívia, boa parte dela vem pelo rio também. Além da via aérea, via terrestre, o rio também é um corredor de droga. Nós temos uma base aqui ali em Óbidos, vez por outra se pega alguma droga ali. Porque também os bandidos evitam passar pelo principal, pelos canais. Apesar da base lá, assim, já é de conhecimento de todos, mas mesmo assim se pega, né? E pelos caminhos também que eles cortam, muitas apreensões são feitas. E como é que o policial lida com a retaliação? Por exemplo, o senhor como delegado, alguém não deve se sentir satisfeito com a sua profissão, porque se sente
Mas a gente tenta encarar da forma mais tranquila possível. É o nosso trabalho, a gente recebe para isso, foi o que a gente escolheu para fazer. Infelizmente, eventualmente a gente tem que fazer prisões, só que quando a gente atua dentro da legalidade, o preso reconhece também o seu papel. Ele sabe que você está na sua função social. Então, se você não parte para medidas ilegais, então muitas vezes a pessoa reconhece que você está no seu papel como policial. O papel dele, que ele escolheu, foi agir contra a lei, e o meu foi agir a favor da lei, que eventualmente eu vou ter que prendê-lo. Então já aconteceu, inclusive, de eu ter que prender alguém, e meses depois, anos depois, encontrei a pessoa na rua, falei com a pessoa veio, me cumprimentou, delegado, gostei daquela situação, que o senhor me tratou bem, apesar de eu ter cometido aquele crime, sair daquela vida, não estou mais. Então a gente tenta tratar da forma mais tranquila possível. Era um sonho de criança seu, ser policial federal? Na verdade não, foi acontecendo assim, já depois dos 20 anos que eu comecei a pensar nessa possibilidade de ser polícia. Na fase aí que eu estava estudando no colégio, eu não sabia o que queria ser, na verdade, né? Iniciei a faculdade em 2 faculdades, administração e informática, ainda sem ter noção do que iria fazer. Informática eu abandonei, continuei na administração. Já no meio da faculdade de administração, vi que o meu negócio era concurso. Não queria ser administrador de empresa. Terminei a faculdade, mas mais com o interesse de fazer o concurso público. E trabalhei como agente de trânsito, lá em Fortaleza, né, na fiscalização de trânsito mesmo, do município, 3 anos e meio. Depois, como agente de Polícia Federal, também 3 anos e meio. E depois como delegado, já desde 2006. Estamos entrevistando o Dr. Olavo Pimentel, ele que é delegado da Polícia Federal aqui de Santarém. Não sai daí, daqui a pouco a gente tem mais entrevista para você.